Antes de mais nada, queria agradecer muito a presença de vocês, a participação ativa, vocês que estão aqui ao vivo, vocês que estão nos assistindo no online, tivemos um recorde de público online. E, enfim, vamos tentar explorar aqui um pouco de tudo que a gente viu sob uma perspectiva um pouco mais original. Nós vamos tentar entender o que significa esse paradoxo da escala no crédito. E são exatamente esses 7 insights que a gente vai compartilhar com vocês. E esta apresentação em caráter ampliado estará disponível para vocês ao final desta apresentação. Vale a pena a gente atentar para o seguinte. Estamos falando de um país no qual o crédito ele enfrenta uma contradição. Isso porque nós estamos falando de um volume crescente com margens que encolhem. Todos nós somos vítimas justamente desse processo. O endividamento das famílias é recorde, o endividamento das pessoas físicas é recorde, os juros são elevados e os custos operacionais crescem o tempo todo. Isso quer dizer o seguinte, que temos uma situação onde existem várias forças contrárias ao crescimento orgânico sustentado das empresas. E nós procuramos identificar, a partir de tudo que vocês viram aqui, essas 7 forças, obviamente, dentro de uma perspectiva mais didática e, ao mesmo tempo, mais original. O primeiro, a gente está falando sobre o olerite zerado. E o que a gente quer dizer com isso? Que a maior parte das pessoas consome a sua renda logo no momento em que recebe o salário. Então, quando a gente fala, por exemplo, em consignado privado, ele consome 50% da renda líquida das famílias. E o mínimo existencial hoje, olhem só que absurdo, o mínimo existencial para que você seja considerado um superendividado é de R$600. Eu fico pensando qual é a existência que a pessoa pode ter com o mínimo desses, mas ok. No Açaí, que é uma rede que contrata muita gente, tem mão de obra muito intensiva, 1 em cada 4 trabalhadores teve o salário zerado por empilhamento de dívida. E eu acho que se a gente for olhar dentro das nossas operações, nós temos muitos trabalhadores nessa condição também. Logo, o que a gente está falando é que a expansão de crédito esbarra num teto. Se a gente for ignorar isso e dar um passo adiante nessa concessão, a gente vai queimar margem, vai queimar caixa, vai comprometer a saúde do negócio. Então a gente precisa entender que estamos num país em que já atingimos o teto. Isso quer dizer que a liquidez é limitada. Cada compra envolve hoje uma decisão de sobrevivência. Olhem só, eu tenho 81 milhões, mais agora, né, de negativados. É uma alta de 4,7 milhões em um ano. 4,6 trilhões em dívida. O crédito da pessoa física saltou de 40% para quase 60% do volume total. E como nós vimos aqui no estoque de parcelamento no cartão de crédito que Camila mostrou, da Serasa, 79% parcelam as compras. Ou seja, a margem de erro na compra é 0. Mas a gente tem atrito operacional. Por quê? Porque, na verdade, o brasileiro é imediatista, ele precisa comprar com urgência, ele tem 2 necessidades básicas. A primeira é, eu preciso comprar para estabelecer um marcador social que mostre que eu tenho retorno pelo meu trabalho. 2, eu sou imediatista, eu não vou esperar. Se eu tenho uma urgência, eu vou comprar assim mesmo. Isso quer dizer que a gente tem um terceiro insight, e esse é um insight fundamental, chamado de paradoxo da escala. O que equivale a dizer? Se por um lado eu tenho juros altos, eu tenho uma regulação instável, como a gente viu agora com a extinção da taxa das blusinhas. Se eu tenho uma renda cíclica, com a maior parte dos consumidores acumulando uma ou mais fontes de renda, e essa renda é flutuante, eu tenho um nível de sobrevivência de produto muito baixo por conta disto, o que acontece é que eu tenho um valor percebido que encolhe. O paradoxo da escala significa basicamente o seguinte, é o custo invisível de manutenção do cliente, e a gente já vai abordar isso aqui com vocês. É a armadilha do custo de manutenção. Este é o verdadeiro destruidor de margem dentro das nossas operações.
Por quê? Porque gerir um alto volume de clientes gera custos insuportáveis em tecnologia, em BPOs, em pessoal. O que eu quero dizer com isso? Quando você importa mais clientes, você embarca mais clientes na sua operação, o custo que isso traz é invisível. Mas significa o seguinte, eu tenho que ter produto para todos esses clientes que eu estou embarcando. Eu preciso ter processos para gerenciar esses clientes que eu estou embarcando. Eu preciso de tecnologia para poder entender e extrair insights sobre esses clientes que eu estou embarcando. E tudo isso, na verdade, faz com que a minha operação ganhe complexidade, porque todos esses custos atraem custos indiretos, inclusive de tributação. E eles esbarram ao mesmo tempo na limitação de renda dos insights anteriores. O que equivale a dizer que eu tenho um CAC baixo no começo da minha operação, o que vai reverter em um CMC que é alto. O custo de manutenção de cliente, as promoções erosivas, inflam suporte e cobrança e o motor da eficiência se inverte. Logo, eu tenho um caixa que fica constantemente tentando remediar esta situação. Os recursos são consumidos com ênfase nos detratores, em vez de crescer com os promotores. Por quê? Porque quando eu embarco um grande número de clientes, começo a perceber, tem cliente reclamando. Pessoal, é uma ilusão acreditar que nós vamos ter 0% de clientes detratores. Isso não vai acontecer. Eles são um fato da vida. Porque a situação econômica é assim mesmo e condiciona um nível de estresse e de ansiedade extremamente alto. Não por acaso o Brasil é o país que mais consome ansiolítico no mundo. Então a gente não tem como evitar isso. Só que a gente direciona tamanho esforço para detratores que esquece de gerenciar os clientes que efetivamente geram valor, geram recompra, compram mais vezes. Esta é a armadilha do custo de manutenção. Por outro lado, a gente não pode ignorar também o efeito dos juros, que consomem metade do EBITDA. Em 2025, as despesas financeiras consumiram 45% do EBITDA das 40 maiores varejistas. Esse número era de apenas 20% em 2023. Um dia de atraso pode jogar o cliente para juros de 363% ao ano no cheque especial ou 435% ao ano no cartão de crédito. Nós vimos isso na apresentação da Serasa, 635 bilhões de reais no crédito rotativo. O Magazine Luiza já classificou o e-commerce de ticket baixo como irracional, porque nós estamos toda hora tentando embarcar clientes, o que faz o CAC subir, e aí nós ficamos no pior dos mundos, um CAC alto, um churn alto e um custo de manutenção de cliente alto.